Boa tarde, queridos amigos. Aqui é o Fernando, de Os Livros do Fernando. Eu tinha prometido a vocês que eu ia falar um pouco mais sobre esse livro. Lamentavelmente, na semana passada, tive alguns trabalhos que fazer e tive que adiar para esta semana. Então, falando desse livro, é um livro fascinante, temas atuais de escatologia. Esse livro está dividido em 5 partes. Ele começa com uma introdução do então cardeal Joseph Ratzinger, que depois passou a ser Papa Bento XVI. Depois ele coloca o documento sobre algumas questões referentes à escatologia, da então conhecida como Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, em 1977. Depois publica um artigo, um documento sobre a ressurreição da carne, vou falar brevemente sobre o mesmo. Depois publica um documento da Comissão Teológica Internacional, algumas questões atuais de escatologia, que é a parte, diria eu, mais grossa, mais consistente desse livro. E depois são alguns comentários do Cândido Poço, do Walter Caspi, do Casper, do Sordi, e sobre algumas questões de escatologia. Então eu queria fazer uma apresentação global desse livro, sobretudo sobre o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Correto? Na introdução, o então cardeal Ratzinger, ele começa citando o von Balthasar. Von Balthasar, no final da década dos 50, disse que na teologia liberal, o escritório de escatologia estava fechado. Lembrem-se que a teologia liberal acreditava na evolução do dogma, acreditava que deviam ser tiradas muitas coisas sobrenaturais do cristianismo. Então era muito consequente que não falassem do além, que não falassem de céu, inferno e purgatório. Começam a relativizar muito dogmas como a virgindade de Maria, como a existência dos anjos, etc, etc. Então o Ratzinger aqui cita o von Balthasar, depois vai dizer que, assim como esteve fechada na teologia liberal, agora está trabalhando horas extra. Por quê? Isso é um tema muito interessante, porque houve uma redescoberta da importância da escatologia, em outras palavras, do além, das realidades depois da morte, das postrimerias. Então, há essa redescoberta da importância da escatologia. Lembrem-se, sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Sem a esperança na ressurreição, todo o edifício da nossa fé cai. Então, o Ratzinger fala que era necessário que a igreja desse uma nova resposta, né, a esse contexto que se experimentava, né? Contexto no qual já não se falava muito de céu, inferno e purgatório, um contexto no qual havia uma dificuldade de falar-se do além, e onde tudo era como se tivesse sido deixado aquém. Lembrem-se, né? Essa é a grande diferença entre a esperança cristã e a utopia marxista, socialista. A esperança cristã está colocada no além, no depois da morte, onde nós acreditamos numa recompensa, num prêmio, no céu. E a utopia marxista, no fundo, ele trata de construir esse paraíso terreno. Então, esse contexto no qual já não se fala de céu, purgatório e inferno, no qual tudo é deixado para o aquém, para as realidades desse mundo. Também outra questão contextual era a quantidade de cristãos que acreditavam na reencarnação. Então, era necessário que a igreja desse uma nova razão da sua esperança. E por isso, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em 1977, publica algumas questões referentes à escatologia. Correto? Lembrem-se que, em 1968, o então cardeal Ratzinger dizia que, no credo do povo de Deus, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele já reafirma o dogma da igreja em 3 linhas principais. A primeira é a espiritualidade e a imortalidade da alma. A segunda é a ressurreição da carne ao final dos tempos. E a verdade, a igreja que reafirma a verdade sobre o prêmio e o castigo finais. Então, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé vai aprofundar
no credo do povo de Deus, do Paulo VI, vai tratar de responder a esse contexto, né, cheio de problemas, mas ao mesmo tempo de indagações, né, o que realmente vai acontecer depois da nossa morte. Então, nesse documento, a Sagrada Congregação para a doutrina da fé, vai enunciar 7 pontos principais, sobre os quais eu quero falar com vocês. Talvez, para não ficar muito longo o vídeo de hoje, eu vou começar falando deles hoje e amanhã eu vou colocar um novo vídeo para vocês, tá? Sempre falando sobre esse livro, algumas questões de teologia atual. Eu quero fazer isso com vocês, pelo menos com a grande maioria dos livros que eu tenho, tá bom? Vamos aos pontos então. O primeiro é a fé na ressurreição, tá? E a igreja reafirma que nós acreditamos na ressurreição e não na reencarnação. Acreditamos na unicidade na vida sobre esse mundo e que um dia nós ressuscitaremos com Cristo e como Cristo. E esse é o segundo ponto do documento. É todo o homem que ressuscita. E isso sai ao encontro de uma teoria espiritualizante da ressurreição. Lembremos, né? O ser humano, que é uma unidade substancial de corpo e alma, no momento da sua morte, o que acontece? Bom, existe uma separação corpo e alma. O corpo se transforma em cadáver, né? O que se chama da forma cadavérica, e nós acreditamos na subsistência da alma, correto? Então, essas teorias espiritualizantes, o que dizem? Que no momento da morte o homem já ressuscita. E essa ressurreição não teria ligação alguma com o corpo, correto? Então, o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o que vai afirmar é que todo o homem é o que está chamado à ressurreição. Não só a alma, mas alma unida ao corpo. E por que a igreja afirma isso? Apoiada nas Escrituras, obviamente, mas, sobretudo, porque a gente acredita que vai ressuscitar como Cristo. Ele é o paradigma, ele é o modelo da nossa ressurreição. E nós vemos que a ressurreição de Cristo se deu em corpo e alma, e o corpo, bom, era um corpo glorioso, um corpo já distinto, e é por isso que é muito importante, né, como o Novo Testamento ressalta essa categoria de novo, né? É o mesmo corpo, mas um novo corpo, um corpo transformado e com características gloriosas, como diz São Paulo, tá? Então, o segundo ponto é ressuscita todo o homem. No terceiro ponto é a sobrevivência e subsistência da alma depois da morte. Já expliquei para vocês, a gente acredita que existe essa divisão, corpo, cadáver, alma subsiste. E a grande pergunta é, como assim a alma pode subsistir separada do corpo? Se o homem é essa unidade substancial, corpo e alma, pode a alma subsistir sem o corpo? E aí que a gente vai precisar da ajuda de São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele fala que existem duas formas substanciais. As formas substanciais não subsistentes, por exemplo, um cachorro, né? E essas formas substanciais, a alma de um cachorro, necessita radicalmente da união com o corpo para seguir existindo, para subsistir. Então, no caso de um cachorro, de um macaco, de um animal irracional, no momento da sua morte, né, não só o corpo deixa de existir, mas também a alma. Não subsiste, dirá Santo Tomás de Aquino. Mas existem aquelas formas substanciais subsistentes, que são aquelas que portam, que levam em si o actus essendi, o ato de ser. O eu da pessoa continua na alma, ainda que separada do corpo. Mas aí a teologia vem nos ensinar que, se bem essa alma está separada do corpo, tá, ela continua com essa tensão da reunião com o corpo, que nós acreditamos por fé se dará na parousia, na segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o terceiro ponto. Vou cortar o vídeo daqui hoje, porque já está ficando muito longo,
tá? Amanhã eu vou continuar falando sobre os pontos que estão faltando. Um abraço, lembrem-se, os livros do Fernando, estamos à disposição de vocês, temos coisas excelentes. Um abraço.